Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Freitas, sou professor de física e estou aqui para te ajudar nessa missão que é justamente a tua entrada na universidade. Tá? Então, a gente preparou um material aqui com bastante informação, com aquilo que a gente acha extremamente necessário para a tua prova, né? Com um índice muito elevado de incidência na tua prova do Enem. Então, vamos às questões, né? Sem mais delongas. Vamos lá. Você vai pegar a sua primeira questão aí, vamos ler juntos, e a gente vai analisar, a gente vai discutir o que pode estar acontecendo. A questão diz assim, ó. A seguir, mostramos a figura da Terra, onde N' e S' são os polos norte e sul geográficos, e NS são os polos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas do campo magnético, é correto afirmar que o aluno ele tem que entender que o norte geográfico e o sul geográfico ele é diferente do norte magnético e do sul magnético terrestre. Tá? Freitas, o que é o norte geográfico ou o sul geográfico? É a localização geográfica. Vou te dar um exemplo. Brasil. Brasil está no hemisfério sul. Então ele está concentrado aonde? No polo sul geográfico. Os Estados Unidos, no hemisfério norte. Então ele está lá para o polo norte geográfico, é o norte geográfico, na verdade. Pensa comigo. E aí eu quero que você foque bem aqui, ó, no seu materialzinho, tá? Nesse seu material, o que que você está vendo bem aqui, gente? Foca bem aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse meio, bem aqui, onde você está vendo a linha sendo riscada, eu tenho a divisão geográfica. Aí é a linha do Equador, beleza? O que está embaixo dessa linha, ó, vou colocar o ponto bem aqui. Aqui embaixo eu tenho o hemisfério sul. E aqui em cima eu tenho o hemisfério norte. Galera, você pode ver aí na imagem, né, que a Terra ela se comporta como um grande ímã. Né? A Terra faz a função de um grande ímã. E o detalhe bem interessante, ó, que se você olhar para a imagem, esse ímã, o norte magnético terrestre está saindo de baixo. Não é isso? E o sul magnético está em cima. Observa só que o norte magnético, ele está onde? Ele está bem aqui, ó, no hemisfério sul geográfico. Enquanto que o sul magnético terrestre, ele está onde? No hemisfério norte geográfico. Você lembra do conceito de um ímã? Vamos pegar aqui um ímã. Ó. Você aprendeu que um ímã ele apresenta polaridade. Você tem o polo norte e você tem o polo sul. O que você viu nas aulas de eletromagnetismo? O que eu te ensinei lá? Eu te ensinei o seguinte, que as linhas de campo, elas sempre saem ó, do norte magnético e elas vão para o norte, perdão, gente, e elas vão para o norte geográfico. Olha só, perdão, de novo. Elas saem do norte magnético e vão para o sul magnético. Freitas, então eu posso falar que o campo ele sai do norte chegando no sul sempre, isso é uma regra, né? Então as linhas de campo ó, saem do norte e chegam aonde? No sul. Observa só que se você olhar para a Terra, o norte magnético não está no hemisfério sul, que é o sul geográfico? Então, as linhas de campo vão sair de baixo e vão chegar em cima. Vão sair de baixo, vão chegar em cima. Então, é correto dizer que as linhas de campo saem do hemisfério sul? Claro que é, porque no hemisfério sul está o norte magnético. Então, as linhas de campo saem do norte magnético e chegam aonde? Lá em cima, no hemisfério norte, só que lá no hemisfério norte você tem um sul magnético. É por isso, e aí entra um detalhe interessante, é por isso que quando você pega uma bússola, a bússola ela sempre aponta para onde? Para o norte geográfico. Tá? Freitas, mas por que a bússola aponta para o norte geográfico? Porque no norte geográfico você tem o sul magnético. E lembra do princípio de atração e repulsão de um ímã? O norte magnético né? Ele atrai o sul magnético. E o sul magnético atrai quem? O norte magnético. Para me fazer entender, se aqui em cima está chegando, se aqui em cima eu tenho o sul magnético da Terra, quando eu coloco um ímã, quem é atraído pelo sul magnético da Terra? O norte do ímã. Então é por isso que o norte magnético de um ímã sempre aponta para o norte geográfico, porque lá no norte geográfico você vai encontrar o sul magnético. Logo, quando a gente lê as alternativas, letra A, elas são paralelas ao Equador? Observamos que não. Falso. Letra B, elas são radiais ao centro da Terra? Muito menos. Falso também. Letra C, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético? Correto. As linhas de campo, elas saem do norte magnético e chegam aonde? No sul magnético. Alternativa correta, letra C de casa. Ok?
Espero que vocês tenham entendido. Tomem muito cuidado com essa localização, ela pode confundir, então é importante que você tenha um bom embasamento, um bom conhecimento. Ok? Vamos para a próxima? Bem, já a nossa segunda questão, ela é uma questão também que vai envolver um pouquinho aí da força magnética, ela vai envolver um pouquinho de equilíbrio, ela vai envolver um pouquinho de dinâmica. É uma questão muito bacana e a gente consegue trabalhar a questão do equilíbrio, né? A gente trabalha aí com os vetores. Vamos ler a questão para a gente discutir um pouquinho. Diz assim: em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O sistema se encontra em estado de equilíbrio com um fio de sustentação em uma direção perpendicular ao Sol. Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com um fio de sustentação, formando um ângulo de 45 graus com a direção inicial. Admitindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a magnitude dessa força em newtons é igual a... Então, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. O que ele está me falando bem aqui? Ele tem um pêndulo, deixa eu dar um zoom para você ver bem aqui, ó, para a gente entender a questão. Freitas, o que ele está me falando bem aqui, ó? Vamos lá, vamos tentar desenhar aqui. Eu tenho um pêndulo, beleza? Está aqui a haste do meu pêndulo, não é isso? E eu tenho uma esferinha bem aqui, ó, e essa esferinha ela está sendo atraída por um ímã. Então, basicamente, é isso que ele está me falando. Tá? Observem aqui, ó, que eu tenho, vamos supor, o norte e o sul, e você sabe que o ímã exerce uma força atrativa sobre os metais. Então, pelo princípio da ação e reação, ó, né, o ímã puxa o metal e o metal puxa o ímã através de uma força magnética que eu vou chamar de força F, e é essa força que ele quer bem aqui, ó. Você tem que entender isso. Vamos analisar de uma forma bem bacana. Observe o seguinte, que eu tenho algumas outras forças. Por exemplo, bem aqui no fio, ó, você consegue me dizer o tipo de força que eu tenho aí? Qual é a força que eu tenho exercida nos fios, nos cabos, nas correntes? É a força de... Isso mesmo, força de tração. Então, bem aqui, ó, eu tenho uma tração e para o centro da Terra eu tenho uma outra força. Qual é a força que atua em todos os corpos e ela aponta para o centro da Terra? Uma força de campo, te dou a dica, me diz aí. Exatamente, é a força-peso. Então, para o centro da Terra, bem aqui, ó, eu tenho a força-peso. Não esqueça também que esse rapaz, ele me deu um ângulo bem aqui, ó. Na questão, ele me deu um ângulo, e esse ângulo é um ângulo que ele me fala de 45 graus. Freitas, dito isso, visto esse vetorzinho bem aí, o que eu posso fazer? Gente, o que eu te aconselho? A gente está trabalhando com vetor. Você pode pegar o vetor e montar ele de forma que você consiga elaborar uma figura geométrica. No caso de 45 graus, eu sempre busco o triângulo retângulo, né? Por exemplo, se você parar para pensar, Freitas, o meu triângulo retângulo, como é que eu desenharia? Vamos lá, vamos pegar bem aqui, ó. Eu vou tentar deixar o mais próximo disso, ó. Você percebe que na diagonal eu tenho que força? É a força de tração, ó. Olha aqui para o lado. A minha força de tração bem aqui, não está na diagonal? Não é isso? Para o centro da Terra, quem é que eu tenho bem aqui apontando na vertical para baixo? Ó, peso. Então, terminou aqui a tração, começa o peso para o centro da Terra. Olha só o peso, bem aqui apontando para baixo. E na horizontal, ó, fechando bem aqui o meu dispositivo, quem é que eu tenho na horizontal? Isso mesmo, eu tenho a força magnética. Você consegue perceber o nosso triângulo retângulo bem aí? Então, eu tenho o triângulo retângulo e bem aqui, ó, o nosso ângulo de 45 graus. É o que ele está me falando. O que nós iremos fazer agora? Vou trabalhar com esse cara. Gente, se eu quero a força F, e reparem que ele me deu a massa do corpo, o que a gente pode fazer bem aqui, ó? A gente pode achar uma relação trigonométrica onde envolva o que eu quero, no caso a força, e o que eu tenho. O que ele me dá? O peso. Freitas, eu vou usar a tração? Não, cara, a tração aqui só vai fazer me atrapalhar, porque ele não me dá nenhum dado para resolver a tração. E aí eu te pergunto, essa força que você está vendo bem aqui, ó, ela faz o papel de quem? Ela faz o papel de um cateto oposto. E o peso faz o papel do cateto adjacente. Qual relação trigonométrica
vai envolver aí o cateto oposto e o cateto adjacente? Se você respondeu que é a tangente, você acertou. Então vamos lá, ó. A gente pode fazer isso. Eu vou colocar bem aqui, bora ver se tu tá ligado. Então a tangente de 45 vai ser quem? Gente, a tangente de 45 vai ser o cateto oposto, no caso a força F, sobre o cateto adjacente, no caso o peso. Quanto equivale a tangente de 45 aí, ó? Se você respondeu que a tangente de 45 ela vale 1, você acertou. A tangente de 45 é 1. O peso que está dividindo vai subir multiplicando. Quanto é todo número multiplicado por 1? Não é ele mesmo? Então acaba aqui no final das contas, você percebe que o peso e a força F são o quê? São iguais. Se o peso é igual à força F, que é a força magnética, vamos relembrar bem aqui como é que a gente calcula a força-peso. Peso é um produto entre massa e gravidade. Senhores, vou jogar aqui para cima para a gente aproveitar os espaços. A força F, então, vai ser, ó, a massa, ele me fala que a massa 0,01. E a gravidade vale quanto? 10. 0,01 vezes 10 vai me dar uma força de quanto? 0,1 newtons. Essa é a intensidade da nossa força magnética, né? Uma questão bem bacana envolvendo aí equilíbrio, estática, que é para a gente dar essa revisada aí. É uma questão realmente que, se vier na tua prova e o aluno não estiver atento para a questão do equilíbrio, vai dar um trabalhinho, mas para o nosso aluno aqui do universo não vai dar esse trabalho, porque você está bem preparado. Perfeito, meus amores? Questão tranquila? Vamos para a próxima? Olha só. Retirando bem aqui, só diminuindo o zoom. Uma outra questãozinha de estática que a gente escolheu bem aqui, olha essa questão 3, tá? Eu achei ela maravilhosa, até porque eu queria comentar algumas coisas com vocês, e é uma questão assim bem bacana. A questão 3 é uma questão que diz assim: utilizando-se de cordas ideais, dois garotos, exercendo forças de mesmo módulo, mantêm em equilíbrio um bloco A, como mostra a figura. Se a força de tração em cada corda tem intensidade de 20 newtons, a massa do bloco suspenso é. E aí eu queria conversar contigo algumas coisas. Toma cuidado. Em primeiro lugar, meus filhos, olhem só. Observa que as duas pessoas, elas exercem a mesma força. E o ângulo entre a força que elas fazem com a horizontal vale quanto? 30. Vou perguntar para vocês aí, ó, me ajudem, tá? Esse ângulo aqui, ó, eu não tenho metade de uma circunferência? Tenho, não tenho? E quantos graus apresentam a metade de uma circunferência? Exatamente, 180 graus. Filhos, se eu tenho 30 graus desse lado e 30 graus do outro lado, qual é o meu ângulo bem aqui no meio? 120 graus. Aqui vai acontecer algo bem curioso, tá? E é uma informação que o aluno jamais pode deixar de lembrar. Uma informação que, quando cai questões de estática, de equilíbrio, sempre, geralmente, os 120 graus, ele vem bastante, tá? Se você percebeu aí, ó, que o ângulo, ele armou 120, pode ter certeza que isso aqui vai ocorrer, ó. Perceba, para o centro da Terra, vocês lembram que eu tenho peso? Armou 120, aqui também vai ser quanto? 120, aqui vai ser 120. Gente, ângulos iguais, se eu tenho equilíbrio é porque as forças são o quê? Iguais. Acabou, não tem história. Ângulos iguais, forças iguais. Mas vamos lá, presta bem atenção. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente trabalhar com esse cara aqui, ó, de maneira que você consiga entender o que eu vou fazer aqui. Freitas, abriu 120 graus, já percebi. O que eu posso fazer? A gente vai achar a resultante. Você concorda comigo que a força resultante, ela está entre, olha só, esses dois caras, sim ou não? Está entre essas duas forças. Sempre que você abre as forças, a força resultante está no meio. Então está bem aqui, ó, entre esses dois caras, eu tenho uma força que eu vou chamar de força F aqui no meio. Beleza? Você pode escolher fazer isso do modo mais difícil ou do modo mais fácil. Porque eu já acabei de falar que, se as três forças são iguais, essa força F está em equilíbrio com a força que está para baixo. Eu deixei até aqui, ó, é o peso. Então eu já sei que a força F é igual ao peso. Né?
Eu já achei aí o valor que é de 20 newton, mas eu vou te provar isso. Eu vou te provar. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, um ângulo de 120 graus, o que a gente pode fazer para calcular a força resultante? A gente pode aplicar quem? A lei dos cossenos, né? Força resultante ao quadrado, F1 quadrado, mais F2 quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 pelo cosseno de 120 graus. Olha que lindo. Fica lindo, né, cara? Muito bacana. Então vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado vai ser igual. Eu sei que as forças valem 20 newtons. Você vai colocar 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 2 vezes 20 vezes 20. Pergunta que vale 1 milhão agora para o meu aluno. Quanto é o cosseno de 120? Quem lembra aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O cosseno de 120 vale quanto, meus filhos? Quanto vale? Menos meio. Não esqueçam disso. Menos meio. É negativo, né? Fazendo uma conta bem rápida, que eu sei que meus alunos aí, ó, que estão se preparando para o vestibular, eles são feras em matemática. 20 ao quadrado, 400. Mais 20 ao quadrado, 400. Só aqui, ó, vai dar quanto? Ah, Freitas, dá 800, ó. Concorda comigo? Mais, ó, eu vou pegar esse mais com menos aqui, dá o quê? Menos 20 vezes 20, 400. 400 vezes 2, 800. Dividido por 2, 400 novamente. Ó. 800 menos 400, 400. Tiro o quadrado, aplico a raiz. Raiz de 400 vale quanto? 20 newtons. Você está vendo que você não precisava fazer tudo isso? Então, grava o que eu falei. Lembra do que eu falei na tua prova. Se você abrir as forças e você verificar um ângulo de 120 graus, lembra que se as forças forem iguais, ângulos iguais. Então, a resultante vai dar o mesmo valor. Então, não abriu 20 de um lado, abriu no 20 do outro, não é 120? A resultante para cima deu quanto? 20. Se o sistema está em equilíbrio, você vai lembrar que as forças que atuam para cima, no caso a resultante para cima, é igual à força de baixo. Então, a gente pode falar o seguinte bem aqui, ó. Deixa eu dar aqui para o ladinho e dar um zoomzinho, ó. Você entendeu porque o 20 bem aqui, né? Então, a gente pode falar para você, ó, bem aqui, que o peso é igual a quem? A força resultante. Não é isso? Vamos voltar aqui de novo, ó. Ele quer saber a massa do bloco. Dá para saber já a massa do bloco. Como é que a gente pode saber? Se o peso é igual à força resultante, quem é peso? Massa vezes a gravidade. E eu sei que a força resultante deu quanto? 20. Freitas, o que eu posso fazer? Se eu quero a massa, quanto vale a gravidade? 10. A resultante deu quanto? 20. Corto 0 com 0 e a nossa massa dá quanto, meus filhotes? 2 kg. Olha que questão linda. Tá? Então, não se esqueça da equivalência. Tem gente aí fora, não é o caso do nosso aluno aqui. Tem gente aí fora que acha que peso e massa é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Isso aí eu não aceito do meu aluno. Lembra que o peso, ele é uma força de campo, tá? Ele é um produto entre a massa e a gravidade. Então, pô, se eu sei que o peso é igual à força resultante, que deu 20 newton, então a massa pode ser 2. 2 vezes 10, 20, tá? Então, alternativa correta, bem aqui na nossa terceira questão, letra B de bola, 2 quilos. Eu não quero vocês errando isso aí. Perfeito, meus amores? Tranquilo, entendido? Vamos para a quarta questão. Uma quarta questão aqui também bem especial para ti, aliás, como todas são, né? A quarta questão ela é bem tranquila, né? Ela faz referência ao momento de uma força ou torque, como queiram. Vamos lá. A figura a seguir ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas, né? Você está vendo aí? É uma chave, né? Uma chave. E essa chave, uma chave inglesa, se eu não me engano, ela está tentando aí apertar um parafuso ou desapertar, enfim, tá? Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em. Lembram do momento, gente? Como é que a gente define o momento de uma força? Vamos lá. O momento de uma força, o torque, né? Você vai pegar a força, multiplicar pela distância da força até o ponto fixo,
e vai multiplicar esse cara pelo quê? Por um cosseno de um ângulo, né? Que a gente vai chamar de θ. Olha só, um cosseno de um ângulo θ. Na verdade, gente, se eu ajeitar isso bem aqui, ó, falei bobagem. Pronto. Me perdoe, não é o cosseno, é o seno do ângulo θ, tá? E aí eu pergunto uma coisa para vocês. A grande questão, se o momento ele é um produto força, deslocamento pelo seno do ângulo, Freitas, a pergunta dele é bem óbvia, tá? Aonde é que eu vou fazer a menor força possível? O que eu ensinei para vocês? Quando as grandezas estiverem se multiplicando, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, o que a gente vai procurar aqui? Ó? A maior distância, eu vou ter a menor força. São inversamente proporcionais. Você observa que isso já nos faz eliminar algumas situações, como, por exemplo, aqui, ó, a gente já pode eliminar quem? A letra C. Por quê? Porque na letra C, ó, a força que eu faço está muito próxima do ponto fixo, enquanto que as outras estão mais distantes. Observa agora o braço do rapaz, tá? Você tem aqui inclinações, ó, tanto nesse quanto nesse, e esse cara está perpendicular justamente ao ponto fixo aí, né? A essa barra, essa linha de força. O que a gente vai pensar? Você vai pensar no seguinte: se o momento depende do seno, aonde é que o seno de um ângulo ele vai ser máximo? Ou melhor, em quantos graus ele vai ser máximo? Você lembra disso? Pô, se você pegar aqui, ó, o seno de zero, ou seja, se a força e a distância forem paralelas, não formar ângulo nenhum, seno de zero vale quanto? Zero. Concorda comigo? Se você pegar aqui, ó, o seno de 30 graus, vale quanto? Meio, 0,5. Agora, se eu pegar o seno de 90 graus, eu tenho o maior valor que o seno pode assumir, que é de quanto? 1. Meus filhos, se o seno de 90 é 1 e é o maior valor que o seno pode assumir, então se esse cara aqui, ó, valer 1, eu vou ter o meu momento máximo. E se eu tenho um momento máximo, é óbvio que aí sim eu aplico, ó, maior distância, menor força. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar justamente esse ângulo bem aqui de 90 graus. E isso, meus filhos, ó, você vai excluir esse cara bem aqui, você vai excluir esse cara bem aqui, que forma um ângulo, né, com a linha que forma ali o ponto fixo, e 90 graus você tem aqui embaixo. Você concorda comigo? Observa bem aqui, ó. Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra D, gente. Então, letra D seria onde ele exerceria a menor força possível para tentar apertar essa peça, ou melhor, para apertar essa peça. Perfeito? Letra D de dado. Vamos para a última? Vamos para a última? Quinta questão. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado nesta figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Sejam FI o módulo da força, PI a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas grandezas são respectivamente FP e PP. Considerando essas informações, é correto afirmar que, gente, é impressionante que as pessoas confundem, né, a questão da pressão com a força. É óbvio que muitas pessoas, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja essa situação, tá? Eu estou pegando meu polegar bem aqui, ó, apertando na parte de trás da taxinha e o indicador na frente. O cara fala, eu sinto mais dor aqui no indicador porque a força é maior. Mas lembra que quem faz a força é você. É a mesma força. Você não tem mais força no polegar que no indicador e nem no indicador do que no polegar. Você concorda comigo? Que a força que nós executamos, ela é exatamente a mesma. Freitas, então, se não é a força, aonde é que está a resposta? Vem comigo bem aqui, ó. Vamos lá. Você lembra de um conceito que você aprendeu lá em hidrostática, que é pressão? O que é pressão, gente? A pressão é a força aplicada em uma determinada área. Lembra? Essa equação é a equação básica, ela serve de exemplo para vários tipos de pressão que a gente faz, inclusive para explicar lá a pressão hidrostática. Né? A gente trabalha muito com ela na hidrostática. Então,
Se pressão é força sobre a área, e se eu sei que a minha força aqui ela é constante na minha mão, tá? É óbvio, observem, que então eu tenho uma relação entre pressão e área. Você concorda comigo que a área está dividindo, ela vai subir como? Multiplicando? Logo, força vai ser pressão que multiplica a área. Olha o que eu falei lá em cima. Lembra do que eu falei anteriormente? Pressão e área são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Observe, estão multiplicando, então são inversamente o quê? Proporcionais. O que isso significa? Se eu tenho uma pequena área, eu vou ter uma grande o quê? Pressão. Então a sacada bem aí, ó, é você perceber que no indicador existe maior dor, não por ter maior força, porque as forças são iguais, é uma só, mas porque no indicador a pressão é maior. Freitas, e por que no indicador a pressão é maior? Porque a área é menor. Menor área, maior pressão. Logo, qual seria a alternativa, então? Gente, lembra? Forças iguais e a pressão no indicador é maior que a pressão no polegar, letra D de dado. Perfeito, meus filhos? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula com a resolução desses exercícios, que foram exercícios escolhidos a dedo para você, para que a gente possa fazer uma abordagem bem geral, tá? Fica ligado nas próximas dicas. Grande abraço e até a próxima.